mais consigo cantar. Quem será a luz na minha escuridão, quando não mais consigo enxergar? Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, diante desta Tua palavra, nós pedimos a graça de acolher, de entender do nosso coração. Dai-nos a inspiração necessária para atingirmos também o coração dos irmãos que nos escutam, que também o nosso coração seja atingido. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Por Deus, Ele sabe quem sou. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: porque esta gente pede um sinal. Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele mostra muito claro quando Jesus ele não vai tolerando esse tipo de coisa. Jesus ele não era duro com os pecadores, nem com os piores pecadores públicos, como Zaqueu, como Maria Madalena, da qual saiu 7 demônios, como fala a Escritura. Claro que tem várias explicações sobre isso. Com tantos outros pecadores, como Mateus e companhia limitada. O Senhor se aproximava dos pecadores, daqueles que eram considerados malditos, impuros, tudo que não prestava. Mas o Senhor não tolerava muitos grupos dos fariseus, alguns grupos, melhor dizendo, não é que era todos os fariseus, mas alguns grupos. Por quê? Eles eram tão duros, que por mais que Jesus fizesse milagres e curas e pregasse, eles eram intocáveis. Um ou outro se abria à graça de Deus, como Nicodemos, né, do grupo dos escribas. Esses grupos aos poucos iam se abrindo, mas eram poucos. E Jesus ele faz o quê? Jesus deu um suspiro profundo. Meu Deus. E ele pode dizer, só que ele não ia dizer meu Deus, ele ia dizer eu mesmo, né? Porque ele era Deus. E é interessante que muitas vezes acontece isso conosco. Nós acabamos sendo pessoas que vivem com o coração duro diante de Deus. Deus manda sinais, Deus opera na nossa vida, Deus nos prova seu amor e a gente continua pedindo. Não, mas se acontecesse isso, minha vida seria melhor. Se acontecesse isso, eu acreditaria em Deus. Se acontecesse isso, eu ia para a igreja. Não. Isso tudo é desculpa esfarrapada. É interessante que os fariseus aqui, gente, eles pedem uma prova. E essa prova, que é prova, a mesma palavra, que também pode ser usada quando Satanás vai tentando Jesus, lá em Mateus 4. Então eles agem como opositores, eles agem como demônios, nessa hora, diante de Jesus. E nós temos que nos perguntar quantas vezes nós também queremos provas que Deus nos ama, que Deus existe, que Deus está conosco. E quando nós não encontramos essa prova do nosso jeito, nós vamos dando o nosso jeitinho brasileiro. Tem até a frase do Padre Rodrigo, que o Kelvin publicou, acho que no Face dele, que carnaval é o jeitinho brasileiro que Satanás ele arranjou para levar as almas para o inferno. E de fato é mesmo. Eu assino embaixo o que Padre Rodrigo Maria fala. O carnaval sem Cristo, de fato, já é um inferno, não só leva, já é. Quantas vezes no carnaval, vou fugir só um pouquinho aqui, daqui a pouquinho eu volto. Quantas vezes no carnaval as pessoas querem se acabar junto com essa data. É a data que, uma das datas que tem mais gente morta, mais gente que engravida, mais pessoas que adquirem doenças sexualmente transmissíveis, mais pessoas que se separam, entram no adultério, que se ferem, se acidentam, bebem até o cúmulo de passarem mal, até morrerem de uma overdose, porque as pessoas vão buscando a felicidade naquilo que é destruição para si. Vão buscando Deus aonde não há Deus. Isso é o pecado. Isso é infelicidade. Buscar a Deus
aonde não há Deus. Isso é a frase do nosso querido São João Paulo II. O que é o pecado? É buscar Deus aonde ele não está. E no carnaval muitos estão buscando Deus aonde? No sexo. Nós vemos em tantos locais e prefeituras e municípios e no Brasil todo, colocando a camisinha como se fosse a solução. Não. A solução é a pureza de coração, é a castidade. Tem até a grande frase, o chavão, né? Faça sexo, não faça guerra. Faça amor, não faça guerra. Isso já é um chavão que vem sido falado desde 1970, como se a Igreja Católica reprimisse o sexo e por isso as pessoas são violentas. E é uma grande mentira, porque nós percebemos quanto mais a pessoa tem relação sexual fora do casamento, mais ela é vazia, mais ela é ferida, mais ela é vulgar, mais ela se afasta de Deus, mais ela está destruída por dentro e finge que é feliz ou se engana que é feliz. Mas é isso que o mundo vai ensinando, achando que uma camisinha é algo que resolve a vida da pessoa. Pelo contrário, a camisinha vai ferindo a pessoa. Quantas pessoas que levam 20, 40 camisinhas por um carnaval e voltam acabadas, doentes, feridas, mais vazias do que antes? E será que você, como católico, você aprova isso? Já ouvi pessoas falarem assim. Não, mas assim, a gente como católico tem que pregar o seguinte: nós não podemos usar, mas as pessoas que vão para o mundo, usem à vontade, usem à vontade. Não, nós temos que trazer, em nome de Jesus, essas pessoas que estão no engano, na morte. Não é dar a segunda opção. O Evangelho não tem segunda opção, só existe uma: a santidade, os santos ou nada, os santos ou santos. Nós não podemos dar a opção para a pessoa ir para o inferno, não. Oséias, mas a Bíblia fala: eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, né? Fala lá o texto da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, no Pentateuco, Deuteronômio. Então, mas muitas vezes nós vamos usando o versículo da Bíblia distorcendo. O Senhor não quer que nós possamos escolher a morte, o pecado, a infelicidade, a destruição. Você, como pai e como mãe, sabe que quando você é duro com seu filho e com sua filha, não é porque você odeia, é porque você ama. Quando você vê seu filho entrando numa perdição, em coisas que vai destruindo a dignidade dele, você é duro por quê? Porque você ama. Então não estranhe quando a palavra também é dura. Quando a palavra lhe chama a se acordar. Quantas pessoas se acham de Deus, como os fariseus se achavam, que colocavam versículos bíblicos na testa, nas roupas, em todo local, mas o coração cheio de julgamento, de condenação pelas pessoas. E quantas vezes nós somos católicos, outros são evangélicos e são hipócritas, mentirosos, cheios de ódio no coração, querem sempre usar a palavra para condenar, apontar, jogar o pecado na cara das pessoas. Cuidado, gente. Para de ser fariseu, fingido. Você que é de igreja e vive assim, muda de vida. Mudemos. Oséias muda de vida. Você também que prega, você que anuncia a palavra, cuidado. Quanto mais você anuncia, isso pode pesar para o seu céu, para a sua salvação, mas pode pesar para a sua condenação. Porque quanto mais você anuncia a palavra, você cria um compromisso de vivê-la. Não é só anunciar porque é bonito, alguém aplaudiu, alguém vai procurar você e dizer que você é um ótimo pregador, um grande evangelizador. Não. A sua vida deve ser coerente. São Bernardo de Claraval fala o seguinte: aquele que confessa Jesus com a boca e não vive, ele consagrou a sua língua a Jesus e o seu coração e o seu corpo ao demônio. Esses fariseus eram desse nível, esses desse evangelho de hoje. Eles viviam pedindo sinais, eles viam inúmeros milagres já. Só que os santos padres vão nos ajudar a meditar um pouco mais sobre isso. Por que que eles pediam um milagre do céu? Teofilacto é um padre da igreja, ele fala o seguinte: eles queriam um prodígio do céu, porque eles achavam que Jesus operava pelo poder do demônio. Então eles queriam poder, algum sinal vindo do céu. Por quê? Eles achavam que o demônio podia operar nessa terra. Mas
no céu, sinal ele não podia mandar. Então eles queriam um grande sinal. A lua, um sinal na lua, um sinal no sol, como teve no Antigo Testamento. Maná caindo, pão caindo do céu. Eles queriam um grande sinal do céu. Porque eles achavam que Jesus estava possuído por um demônio. Não é que eles achavam. A inveja deles faziam eles falar isso de Jesus. E eles queriam um sinal da onde? Do céu. Não era nem da terra mais. Ou seja, eles queriam que Jesus provasse que era um homem de Deus, não só um homem de Deus, mas que ele era o Messias. Então eles exigiram isso. Mas mesmo que Jesus fizesse, gente, eles não acreditariam. O coração deles não estava aberto. E eu queria alertar, porque muitas vezes nós somos assim. Nós queremos pedir coisas a Deus que não é necessário para a nossa salvação. Jesus já tinha feito inúmeros milagres e nem por isso esses homens se converteram. Quando nós temos um coração fechado para a palavra, nada nos toca, nem os milagres. Os milagres, eles devem nos ajudar a caminhar para Deus. Mas muitas vezes há pessoas, como eu já falei inúmeras vezes, vivem buscando um milagre direto como os fariseus. Sempre mais milagres. Se Jesus não operar, tem até pastores aí pregando assim, né, em grande rede de televisão. Se o meu Deus tem poder, isso tem que acontecer, senão o meu Deus não é um Deus vivo. Peraí, o meu Deus, que coisa egoísta. O meu Deus, o nosso Deus, gente. Essa história de meu Deus é algo egoísta. É algo individualista, é algo mesmo que não vem de Deus. O meu Deus. Quando Jesus ora, meu Deus, porque me abandonaste, ele está citando um salmo, fazendo uma oração pessoal. Mas quando você em público fica falando, meu Deus, como se não fosse o Deus da outra pessoa, isso é hipocrisia. E quantas pessoas vivem mendigando milagre? Nem querem saber se a palavra está pregando errada, está sendo pregada de uma forma errada, mentirosa, mal interpretada. Se tiver milagre, se tiver grito, se tiver lá um sentimentalismo, se ficar chorando, a pessoa vai. Porque acha que é um homem de Deus. Cuidado. Eu não estou dizendo que é do demônio, mas cuidado, porque muitas pessoas são hipnotizadas até em certas seitas. E quem disse que todos são milagres? Eu estou colocando em dúvida milagre? Não. Eu estou colocando em dúvida a forma que é pregado os milagres em certas falsas igrejas. A forma que é colocada. E a pessoa ainda se faz de vítima. Ah, estão me perseguindo. Ninguém pode falar mal da pessoa. Falaram mal de Jesus, mas não pode falar mal do Oséias, não pode falar mal do Kevin. Pode. Pode falar mal de mim. Claro que pode. Pode falar que eu não vivo o evangelho, pode falar mal qualquer coisa de mim, dizer coisas absurdas, pode. E falam até, criticam. Nós temos que ter o cuidado seguinte: nós servimos a Deus e muitas vezes nós achamos que ninguém pode falar de nós, ninguém pode nos criticar. Ah, meu Deus, alguém falou mal de mim. Que bom que falou, meu irmão. Mateus 5,11, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos caluniarem, assim foi com os profetas antes de vós. Só que parece que nós queremos rasgar o evangelho. Nós servimos na igreja, quando vem alguém que critica, vem uma perseguição do demônio, a gente já fica abismado, fica assustado. Ou então, quando o evangelho nos exige mais, a gente fala, não, para que esse exagero? Isso é coisa do Shalom, isso é coisa de quem é doido. Se a gente for viver tudo, a gente vai ficar maluco. Não. Maluco é quem não vive o evangelho. São Felipe Neri já falava. Precisa-se criar um hospício para as pessoas que não pensam na sua salvação. Precisa-se criar um hospício. E nós hoje, junto com Jesus, devemos também ter esta atenção. Pessoas que muitas vezes vêm nos tentar, fazem vezes de demônio. Será que muitas vezes, como esses fariseus tentaram Jesus, tem muitas pessoas te tentando hoje para você ir para uma praia e beber todas, brincar o mela-mela e voltar liso, com o bolso batendo, com dor de cabeça, arrependido do que fez e já está sem jeito? Cuidado, meu irmão. Carnaval é com Cristo. Carnaval sem Cristo é inferno. Carnaval sem Cristo é carnaval com o demônio. Às vezes mais eu posso ir me divertir com a minha família, estar em casa, é outra coisa.
Se você está com a sua família, mesmo que você não esteja num carnaval, um retiro espiritual, você está com Deus, claro. Mas se você está lá, ficando com todos, se drogando, bebendo, se você está ficando quase nua, todo mundo te desejando, você sendo um objeto sexual, isso, de fato, é carnaval, é carne vai carne. Você vai dando asas a todos os seus desejos promíscuos, imorais, indecentes, e isso não é de cristão. Se você e eu somos católicos, esse carnaval nós não podemos brincar. E às vezes nós somos muito inocentes, para não dizer imbecis ou burros. Quando a gente escuta discursos de pessoas politicamente corretas, até da igreja. Não, você pode brincar o carnaval. O importante é que você brinque de forma calma. Você acha que você, no meio de um monte de gente, falando imoralidade, músicas imorais, todo mundo quase nu, todo mundo bebendo, se drogando, se prostituindo, fazendo tudo de errado, você vai ser santo lá? Irmãos, vamos ser menos inocentes, né? Vamos usar o bom senso. Foge do pecado, foge da ocasião. Segundo os santos, a pregação que o demônio tem mais raiva é quando nós ensinamos as pessoas a fugirem da ocasião do pecado. Fuja. Do pecado você tem que fugir. Não é ver se você se aguenta, não. Eu vou para a festa para ver se eu me aguento, se eu estou transformado. O mundo dentro de nós não está morto. O mundo está dormindo. Você pode estar com 10 anos rezando, 20, 30, 40. Se você vai para um local que favorece o pecado, você cai no pior pecado do mundo. Porque você não é super-homem. Você é carne. Eu sou carne, eu sou fraco. Eu sou miserável. Então não vá dando, nós não podemos dar vazão à nossa carne. Ela já é muito fraca. Se der vitamina para ela, vitamina de música imoral, vitaminas de palavras imorais, vitamina de mulher nua na nossa frente, ou de homem quase nu, vitaminas de coisas que vão favorecendo o pecado, a gente vai cair na miséria mesmo. Então fuja do pecado. Não seja como esse fariseu, que vive buscando milagre e não abre o coração para ter uma experiência com Jesus. Hoje, o Senhor nos ama e nos alerta. Nos alerta que nós devemos buscar a Ele. E com Ele virá os milagres, as curas, as libertações. E é na vida de oração diária, todo dia, aos pés do Santíssimo Sacramento, se confessando, junto com Maria Santíssima, que nós teremos, de fato, não só um carnaval feliz, mas uma vida, uma família e um coração feliz. Amém. Jovem, te olho, mas não entendo. Sinto no ar tua inquietação. Te procuro na pista certa, mas só te vejo na contramão. Olha pra ti, não precisas de espelho, mas olha dentro do teu coração. Aceita Jesus Cristo e tudo terás em tuas mãos. Sempre que te vejo no caminho a vagar, estás sozinho, teus passos querem retornar. Teu olhar me diz que não tens paz. Teu olhar me diz que não tens paz. Jovem, deixa o mundo. Ser jovem
e não um moribundo. Aceita Jesus, Ele vai mudar o teu viver. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer. Com Jesus tu vais vencer. Te vejo no caminho a vagar, estás sozinho, teus passos querem retornar. Teu olhar me diz que não tens paz. Teu olhar me diz que não tens paz. Jovem, deixa o mundo, ser jovem e não um moribundo. Aceita Jesus, Ele vai mudar o teu viver. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer.